Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O manancial que estou gravando hoje é do dia 25 de agosto de 2024. Foi inspirado na passagem bíblica que está em Isaías 53, versículos do 1 ao 12. Vamos à leitura? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele desceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem um rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento do meu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Jesus, obrigada pela tua santa palavra. Vamos à leitura do manancial que foi inspirada nessa passagem bíblica. Foi escrita pela autora Teremar Lacerda com o título O Servo Sofredor. Abre aspas. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Fecha aspas. Esse é o meu texto favorito, e não me canso de lê-lo e relê-lo. Animo-o a fazer o mesmo. Ele nos faz refletir sobre a vida, ajuda-nos a pensar na humildade em vez de exaltação. Cristo foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Cresceu na presença do Criador e seu braço forte o sustentou. A Nova Versão Internacional, NVI, traz uma expressão de que gostei. O servo sofredor se desenvolveu em Deus, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. A raiz em terra seca fica praticamente por cima e pode ter um pequeno broto. Jesus foi esse broto de oliva, de quem João também falou. O seu povo rejeitou, esbofeteou-o, ele foi cuspido. A coroa de espinhos usada como um instrumento de tortura pelos romanos não o fez abrir a boca. No filme A Paixão de Cristo, que representou Jesus sendo torturado pelos soldados romanos e seus chicotes, impactou o mundo.
A profecia de Isaías sobre esse mesmo fato foi dada no ano 740 a.C. O ator Jim Caviezel saiu extasiado e se tornou cristão. Talvez essa seja a razão pela qual digam que sua carreira acabou. O servo sofredor nos traz a lição de que tudo foi feito para que todos nós possamos desfrutar do céu com ele e lembrar. Como disse o poeta, mas a cruz dolorosa e a cruz espinhosa eram suas, bem suas, a ninguém as deveu. Tome hoje a decisão de reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Amém. Cristo nos faz refletir sobre a vida. Ajuda-nos a pensar na humildade em vez da exaltação. Obrigada, Senhor Jesus, pela leitura e gravação de mais um manancial. E esse manancial foi tudo, né? Nos lembra o quanto o Senhor Jesus sofreu por todos nós. Ele sem pecado nenhum. Morreu naquela cruz dolorosa, foi humilhado. Não merecia nada disso, pois só fez o bem enquanto esteve nessa terra. E Ele é o nosso Senhor e Salvador, e graças a Deus por Ele, né, que veio aqui para nos salvar, nós miseráveis pecadores, e precisamos lembrar todos os dias disso. E seja qual for a tua dor, não é nada comparado à dor do que Jesus sofreu nesse mundo, né? Então seja forte, corajoso, tenha ânimo, porque Ele breve virá, independente das tuas dores, das circunstâncias nesse mundo que possamos passar. Jesus sofreu muito mais, morreu e ressuscitou, e hoje Ele vive com o Pai e vive no coração de cada um de nós, que temos Ele como nosso único e suficiente Salvador, e Ele que nos ajuda dia após dia a viver essa vida, nos dando ânimo, força e esperança que somente há nele. Amém? Que Deus os abençoe, os ajude em tudo, que entregarem nas mãos do Senhor, e que esse manancial tenha fortalecido a sua fé, aumentado a sua fé, né, naquele que é suficiente para nos trazer de volta toda a felicidade e alegria que precisamos, independente de qualquer situação. Amém? Que Deus os abençoe, os ilumine e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos um bom dia.